Olá, este é o Birosca News. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. Pois bem, eu havia planejado falar hoje sobre o discurso do Bolsonaro, e vou falar sobre o discurso do Bolsonaro. Mas o governo Bolsonaro ele é um poço de criatividade, coisas malucas, absurdas, estapafúrdias. Logo, durante o dia repercutiu bastante a fala do ministro da Educação falando a um monte de atrocidades, então eu vou fazer, falando do governo, vou falar então de discursos sem sentido e por que desses discursos sem sentido, ou seja, qual o objetivo de falar coisas que não têm a menor base científica e, ademais, só servem para aparentemente causar polêmica. Existe uma razão para isso, não é inocência nem burrice daqueles que falam essas coisas. Há um plano nesse sentido e é um pouco desse plano que eu quero tratar. Ou seja, muitas vezes a nossa reação a esses discursos é apenas a indignação ou tentar refutar, quando na verdade o objetivo ali nesse discurso é muito mais singelo. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as segundas e quintas-feiras aqui via Instagram e depois esse conteúdo é disponibilizado também no YouTube, youtube.com/c/Alexandre Bahia e o áudio é disponibilizado em podcast no Deezer, Spotify e várias outras plataformas de podcast. Pois bem, o ministro da Educação ele fala uma série de coisas sem sentido e na sequência do que vem sendo os ministros da Educação desde o início do governo Bolsonaro, cada dia alguma coisa mais maluca do que outra. Nesse último caso, o ministro da Educação vai falar um monte de coisas que quem viveu em igreja evangélica sabe muito bem esse discurso, mas que, obviamente, para um ministro de Estado, quanto mais ainda um ministro da Educação, esse tipo de discurso não deveria existir, já que o Estado é laico e, ao contrário do que disse o Bolsonaro, o governo não pode ser outra coisa senão igualmente laico. Quem pode não ser laico é a pessoa do ministro, a pessoa do presidente. Mas o governo, igualmente como o Estado, tem que ser laicos. Bom, ele vai dizer uma coisa absolutamente maluca, de que a biologia diz que não é normal a questão de gênero. Eu vou ficar só nessa parte. Ele também diz que pessoas são gays por causa de famílias desajustadas. Então vamos resolver o problema das famílias desajustadas, que então não vão mais surgir pessoas gays. Assim. Mas eu queria falar sobre a questão de que a biologia diz que não é normal a questão de gênero. Percebam a estratégia do discurso. Assim como a questão também das famílias desajustadas, são lançadas ideias sem qualquer base científica, sem qualquer base de nenhum estudo, e aí o ministro diz que quem quiser falar o contrário, que prove, que faça uma pesquisa que mostre o contrário. Ora, não é assim que as coisas funcionam. Né? Ele joga uma afirmação pseudocientífica, quando ele fala a biologia, e aí fica parecendo que a fala dele é uma fala científica, quando na verdade não é, porque não existe nenhum estudo biológico que fale uma coisa absurda como essa, mas é a mesma história de que por que o Bolsonaro falou aquele monte de atrocidades no discurso dele da ONU. Ele vai falar coisas malucas como a floresta amazônica é úmida, logo ela não pega fogo, idem Pantanal, ou o fogo que existe é feito sempre na mesma área, é feito por caboclos e índios. Ou falar que o auxílio emergencial foi de mais de $1.000 nesse período, a soma nesse período. Ou inflar números com relação ao recebimento de refugiados venezuelanos, ou culpar a Venezuela pelo óleo derramado, aquele petróleo derramado que foi parar nas praias. Enfim, falar que o Brasil estava investindo em prevenção de Covid com a distribuição de cloriquina. Percebam, é um mix de coisas absolutamente malucas, sem sentido e sem qualquer base, e ele sabe disso. Uma questão extremamente importante, quando eu comecei a pensar sobre esse vídeo, e depois veio aí o ministro da Educação também, né?
Eu realmente ainda fiquei tentado a pegar cada um dos pontos do discurso do Bolsonaro para tentar mostrar porque cada um desses pontos estava errado. Mas percebam, não é assim que a gente deve lidar com esse tipo de discurso. A maneira correta de lidar com esse tipo de discurso é a gente entender para que e para quem esse discurso é feito. Esse discurso é feito, começando com para quem, esse discurso, assim como o discurso do ministro da Educação, ele é feito para aquelas pessoas fundamentalistas, né, religiosas ou fundamentalistas quaisquer, políticas, ignorantes no sentido de que ignoram, né, a ciência por opção ou por falhas na própria educação. É para essas pessoas que vão lá para o chiqueirinho na porta do Palácio Planalto aplaudir quando o Bolsonaro fala coisas absurdas. Ou seja, esse é um discurso que ele tem um destinatário específico. Ele não é um discurso para todas as pessoas. Ele é um discurso para a base, para aquela base que permanece fiel a este governo. E portanto, para que esse discurso é feito? Esse discurso é feito para manter uma narrativa. E enquanto a crítica acadêmica ou a crítica de qualquer pessoa com mais de 2 neurônios ficar tentando desconstruir o discurso, a gente vai continuar na defensiva. Discursos como este do ministro da Educação ou do Bolsonaro lá na ONU, são discursos que eles são, primeiro, para não serem repercutidos. E segundo, ou é para repercutir, para a gente poder pensar nessas questões. Pensar em por que coisas estapafúrdias como essas são ditas. Elas são ditas para desviar o foco. Elas são ditas para que nós gastemos tempo, né, pensando em refutação, pensando em... Vou procurar aqui artigos científicos, vou procurar aqui falas de cientistas, de biólogos, geneticistas, para falar para provar que essa questão da biologia que o ministro da Educação falou não tem sentido. Ou vou pegar aqui mapas de satélite para provar que nunca se queimou tanto na Amazônia e no Pantanal. Que as imagens daqueles bichos carbonizados são de agora, né? Mas quando a gente faz isso, a gente está fazendo esse jogo da fake news, né? Porque nós ficamos na defensiva querendo provar que aquilo ali está errado, quando na verdade a gente deveria simplesmente dizer, olha, esse é um discurso que não tem nenhuma base e questionar por que e para quem esse discurso é feito. Não há nesse governo um planejamento para toda a população, há um planejamento para uma base. E é só essa base que interessa. A crítica que a gente deve fazer ao Bolsonaro ou ao ministro da Educação quando falam esse tipo de coisa maluca, estapafúrdia, é por que vocês estão desviando o foco, né? Do desemprego, da alta do dólar, por exemplo, do altíssimo desemprego que nós estamos vivendo, do caos na economia, do caos na saúde, do fato de que nós estamos sendo apontados no mundo inteiro como párias internacionais e não ficarmos aqui pegando ponto por ponto desses discursos para mostrar o quanto que eles são absurdos. É mais ou menos por aí que eu queria que a gente pensasse hoje. Esse é um vídeo curto, eu não vou me estender, eu não quero ficar aqui. Eu tinha feito várias anotações enquanto estava pensando no vídeo, mas na verdade eu não vou ficar aqui pegando ponto por ponto para dizer o quanto que essas coisas são sem sentido, né? Mas enquanto, por exemplo, a gente podia gastar horas para falar, por exemplo, sobre por que no Brasil não existe cristofobia, quando na verdade o que eu queria falar e o que eu vou falar é sobre o preconceito, a discriminação e a violência que sofrem, aí sim, pessoas praticantes de religião de matriz africana no Brasil. Estas sofrem violência nos morros do Rio e em vários outros lugares do país inteiro, onde os locais de culto dessas pessoas são invadidos, são destruídos. Nós já temos tido aí, vira e mexe, episódios de igrejas católicas no interior do país que são invadidas por pessoas religiosas que vão lá de outras religiões, de uma outra religião especificamente, né? Que vão lá e destroem as imagens. Ao invés da gente ficar gastando tempo e dinheiro pensando
em por que essas afirmações feitas pelo presidente e pelo ministro da Educação não fazem sentido, vamos gastar tempo e dinheiro e vamos ocupar as redes e as discussões face a face, quando, pelo menos dentro da família, já que estamos aí ainda em quarentena, com o que está realmente acontecendo. Né? Vamos abandonar a discussão sobre falsos problemas, sobre problemas que não existem, e vamos discutir aquilo que realmente está acontecendo. O que realmente está acontecendo é que nós estamos no caos. Né? E sem muita perspectiva de mudança. Então, ao invés de ficarmos discutindo aí se existe ou não existe cristofobia, se existe ou se não existe queimar, se existe ou se não existe, se floresta úmida pega ou não pega fogo, vamos falar do que está acontecendo na verdade. Né? Pessoas estão morrendo, florestas estão sendo queimadas, pessoas praticantes de religião de matriz africana estão sendo violentadas. É isso que está acontecendo no mundo real. Eu vou parar por aqui. Hoje, para inclusive responder aqui uma questão que o Pedro colocou, não é? Ao mesmo tempo que estão acontecendo essas coisas, Pedro, a gente vê, por exemplo, o ministro da Economia sendo retirado por um militar e pelo chefe da bancada do governo na Câmara quando estava fazendo um discurso. Ele começou a falar e foi sumariamente retirado. Porque, no final das contas, ele poderia começar a expor ali o caos e o fracasso que é esse modelo econômico, que é a revelia dessa pandemia, que independente dessa pandemia, o fracasso desse modelo econômico que foi pensado aí pelo Guedes. Né? E aí a gente começa a ver quem, na verdade, está governando esse país. Certamente não é o Bolsonaro, ele ali é só o grande bobo da corte, né? E menos ainda o Guedes, porque na verdade nem ele está conseguindo governar, pelo visto, aparentemente os militares e o Centrão, e esse governo está totalmente vendido a esse Centrão. Esses são os problemas que a gente está discutindo, que a gente deveria estar discutindo. Né? A ocupação dos cargos públicos e dos cargos de alto escalão no governo por militares e pelo Centrão, que conseguiram aquilo que queriam. Compraram, levaram o governo. Eu vou ficando por aqui. Na próxima semana a gente vamos tentar discutir algum problema real e alguma coisa estapafúrdia, bizarra que vem acontecendo nesse país. De repente podemos voltar em algum desses problemas reais que eu mencionei hoje. E quanto aos discursos sem sentido, vamos dar a eles o ostracismo que eles merecem. Eu fico por aqui, agradeço as contribuições de todas e todos, tudo que me mandaram aí, inclusive inbox, e na segunda-feira estamos de volta.